Jó capítulo 19. Respondeu, porém, Jó, dizendo: Até quando afligireis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me insultaste. Não tendes vergonha de vos fazerdes estrangeiros para comigo. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se verdadeiramente vos quereis engrandecer contra mim e arguir-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede de captura me envolveu ao redor. Eis que clamo: violência! Porém não sou ouvido. Grito por socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou com um muro, e já não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me considerou para consigo como sendo um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o caminho delas, e se acamparam ao redor da minha tenda. Ele pôs longe de mim a meus irmãos, e os meus amigos íntimos e muito bem conhecidos se tornam como estrangeiros em relação a mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Aqueles que moravam em minha casa e as minhas servas me consideravam como sendo um estrangeiro, e vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha esposa, e deplorei os filhos do meu próprio corpo. Até os menininhos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se achegaram-se e apegaram a minha pele e a minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas em um livro rolo, e que, com uma pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará sobre a terra. E depois de a minha pele ter sido consumida ao redor por vermes, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros. E contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que devias dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Jó capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o cântico retumbante de júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas é momentânea? Ainda que a sua altivez suba até aos céus, e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está ele? Como um sonho voará, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já o viu jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais.
Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios do pecado, do vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o poupe, e não o deixe, antes o retenha no meio do seu palato. Contudo, a sua comida se transformará, no contrário, dentro das suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Engoliu riquezas, porém as vomitará. Do seu ventre Deus as lançará para fora. Veneno de áspides solverá. Língua de víbora o matará. Não verá os rios, os transbordamentos, e os ribeiros de mel e manteiga. Será feito restituir o fruto do seu labor, e não engolirá, conforme ao seu poder terá que ser a sua restituição, e não se regozijará nisto. Porquanto oprimiu e desamparou os pobres, e violentamente despojou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, nada salvará das coisas por ele desejadas. Nada lhe sobrará do que coma. Por isso as suas riquezas não durarão. Na plenitude da sua abastança estará angustiado. Toda mão do perverso virá sobre ele. Mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus lançará sobre ele o ardor da sua ira e o fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. A flecha é arrancada e sai do seu corpo. Sim, a luzente espada sai do seu fel. Terrores estão sobre ele. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá. Irá mal com aquele que resta na sua tenda. O céu manifestará sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. A riqueza de sua casa serão removidas, no dia da sua ira todas se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Jó capítulo 21. Respondeu, porém, Jó, dizendo: Ouvi atentamente as minhas palavras, e isto vos sirva de consolação. Suportai-me, e eu falarei, e depois de havendo eu falado, zombareis de mim. Porventura eu me queixo a algum homem? Porém, ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e pondo a vossa mão sobre a vossa boca. Porque quando me lembro disto, me perturbo, e tremor se apodera da minha carne. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? As suas sementes se estabelecem com eles diante da sua face, e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Faz sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos dão pinotes de alegria. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e regozijam-se ao som do órgão de flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, em um momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o bem deles não está nas suas mãos. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios, e quantas vezes lhe sobrevém a sua destruição? E Deus na sua ira lhe reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como o pó de barba de espigas que o redemoinho arrebata. Deus armazena a violência do ímpio para seus filhos, e dá-lhe o pago para que conheça isto. Seus olhos verão a sua ruína, e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Pois que prazer teria ele na sua casa depois dele,
quando o número dos seus meses for cortado fora ao meio? Porventura Deus se ensinaria ciência a ele que julga os que estão elevados? Um morre ainda estando na inteireza completude de sua força, e estando inteiramente sossegado e tranquilo, com seus seios cheios de gordura e os seus ossos umedecidos de tutano. E outro, ao contrário, morre na amargura da sua alma, não havendo comido do bem. Juntamente repousam deitados no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Por que direis, onde está a casa do príncipe, e onde está a tenda em que moravam os ímpios? Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais, que o homem mau é preservado para o dia da destruição? Eles são trazidos à frente no dia das iras. Quem acusará diante do seu rosto o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente, é levado às sepulturas, e sobre o seu túmulo uma vigília é guardada. Os torrões do vale lhe são doces, e todos os homens seguirão após ele, assim como não tem número os que existiram antes dele. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas ainda resta falsidade.